É muito comum o investidor ouvir falar de opções e pensar logo, é algo extremamente difícil e de alto risco. Realmente as opções têm uma complexidade um pouco maior e também, quando utilizada da maneira equivocada, traz maior risco para o portfólio. Mas existe a possibilidade de utilizar de uma estratégia adequada com opções para trazer rentabilização para uma carteira de longo prazo, para uma carteira buy hold. E o melhor, de uma maneira muito segura. E o vídeo aqui, a ideia é desmistificar as opções e mostrar que elas podem ajudar o investidor de longo prazo a obter uma renda mensal. Vamos falar de um ciclo de renda utilizando das opções, aprender do beabá lá no início, o que é uma opção, a negociação, como que é o prêmio, como que a gente precifica uma opção e falar aqui das estratégias. E eu vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo vamos falar da parte básica e falar da venda coberta de calls. E no segundo vídeo nós vamos avançar, eu vou sedimentar as estratégias e falar da venda de puts, e assim a gente vai fechar o ciclo de renda. Então, um conteúdo muito top. Aproveite, já pega o caderno, a caneta e vá anotando, e aproveite para pegar esse conteúdo na íntegra. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Clica no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E já aproveita, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, é só clicar e me seguir lá no Instagram. Também estou fazendo conteúdos diários falando principalmente sobre mindset do investidor de longo prazo. Vamos com tudo aqui, vamos falar do ciclo de renda utilizando das opções. Mas para chegar, para a gente aprender sobre o ciclo de renda, antes temos que aprender o que é uma opção. E o que é uma opção? Uma opção é um derivativo. Na verdade, é um contrato que tem um vencimento certo e determinado no futuro, onde nós temos 2 partes, ok? E a opção, por definição, ela transfere risco. Então, nós temos de uma ponta um lançador e um titular. Eles estão transferindo riscos entre si. Então essa é a definição de opção, mas vamos aprender aqui na prática o que é uma opção. Eu peguei aqui como exemplo a opção da Ambev, ABEVK16. Olhando aqui para esse código da opção, eu já sei que é uma opção de compra da Ambev. Eu também sei que ela tem vencimento lá em novembro, e também olhando para cá eu já vejo que ela tem um preço de exercício, um strike de R$16. Caramba, Alexandre, olhando para opção, para esse código, você sabe todas essas informações? Isso mesmo. E agora nós vamos aprender que você possa também bater o olho na opção, é claro, fazer uma consulta rápida na tabela de vencimento, você já vai poder definir e saber o que se trata aquela opção. Então vamos destrinchar esse código. Eu separei aqui, vou colocar na tela para vocês. Eu separei o código e a gente vê que as 4 primeiras letras do código trata-se da definição da ação que ela está relacionada. Então lembre-se, uma opção está vinculada a uma ação, e as 4 primeiras letras vai dizer para mim qual que é essa ação. E nesse caso que eu peguei como exemplo é a Ambev, ok? A ABEV3. Então a gente já sabe aqui que essa opção trata-se das ações e ela está relacionada diretamente ao movimento da ação da Ambev, ok? E a letra do meio, o K, nada mais é do que o mês de referência, o mês de vencimento dessa opção. Lembra? A opção é um contrato, ela tem um vencimento, e o vencimento ocorre geralmente na terceira segunda-feira de cada mês, ok? Geralmente é dessa forma. E para mim, o que demonstra além do vencimento, que é em novembro? Demonstra que é uma opção de compra, ok? Aqui nós temos a tabela de vencimento das opções da B3. Nós temos aqui em uma coluna as opções de compra, as chamadas calls, ok? Começa na letra A e vai até a letra L. A
lá em janeiro e a letra L em dezembro. E olha a outra coluna aqui. A outra coluna é a série de opções de venda, chamada também puts. Começa lá em janeiro na letra M e termina em dezembro na letra X. Então, olha aqui, quando eu olhei para essa opção e vi a letra K, se a gente olhar aqui, a letra K, ela vence em novembro. E por ser, né, essa letra tá nessa coluna, é uma opção de compra, ok? Então, a letra K que determina isso. E o 16 no final do código? E nada mais é do que o strike da opção. Indica o preço de exercício, o preço que vai ser negociado. E aqui no final, quando a gente já define o código da opção, realmente a opção nada mais é que um contrato. Ela tem um objeto, que é a ação, ela tem um vencimento, né? Tem a data de vencimento, também tem o preço de negociação. Então todo o contrato envolve esses quesitos. Então sempre lembre, a opção é um contrato entre duas partes, ok? E quais são as partes que estão nesse contrato? Nós temos o lançador da opção, aquele que vende a opção, e nós temos o titular, aquele que compra, ok? E sempre vai ocorrer desta forma. O lançador que vende, ele recebe o prêmio, logo ele passa a ter uma obrigação, ok? Então nesse contrato ele tem uma obrigação. E o titular, como ele comprou, ele pagou por isso, ele passa a ter um direito, ok? Então nesse contrato ele passa a ter um direito. Vamos falar primeiro aqui do lançador. O lançador que vende a opção, ele recebe o prêmio, como eu disse, e passa a ter uma obrigação. E quando se trata de uma opção de compra, uma call, ele tem a obrigação de vender no strike determinado, ok? Então naquele R$16, ele tem a obrigação de vender. E se for uma opção de venda, uma put, ele tem uma obrigação de comprar. Guarda esse conceito. E o titular? O titular é de forma contrária. Quem compra está pagando, ele paga o prêmio, logo ele passa a ter um direito. E na opção de compra, na call, ele tem um direito de comprar. Então ele compra se ele quiser. Compra ou não conforme a sua vontade. Na opção de venda, na put, ele tem o direito de vender. E ele vende também se quiser, porque ele pagou por isso. Então fica bem fácil essa relação, ok? E vamos falar agora de algo muito importante, a parte mais complexa que tem dentro das opções, que é referente ao prêmio da opção. O que é o prêmio da opção? É aquilo quando a gente abre o book de negociação lá da opção, é o preço da opção. Geralmente a maioria das opções na B3 ela tem centavos, então aqueles centavos que são negociadas a cada opção é o prêmio da opção, ok? É quanto está se negociando. Tem gente comprando, tem gente vendendo opções, e aquele valor de negociação. E existem fatores que interferem diretamente no prêmio da opção. O primeiro fator é o valor da ação. O segundo é o strike. O strike é o valor de vencimento, é claro. Quando muda o strike, muda também a chance de exercício da opção. Então logo muda o prêmio. Outro fator que determina o prêmio da opção é o tempo. E por fim aqui, o que determina também o prêmio da opção é a volatilidade. Quanto que aquele ativo ele varia. E a gente vai ver aqui cada um desses fatores. Falando do prêmio da opção aqui, falando primeiramente do valor da ação, quando tem uma movimentação no ativo, o valor da opção também vai variar. Então a gente tem que olhar e vai ver que cada tipo de opção, uma opção de compra, ela se comporta de maneira diferente de uma opção de venda. E é o que a gente vai ver agora, ok? Vamos começar pela opção de compra. A call. A call aqui eu peguei como exemplo e vou permanecer nesse exemplo. A BVK 16, ok? O que acontece? Nós temos lá o strike, que vai ser o preço de exercício dessa opção em R$16, ok? Vai vencer lá em novembro e a gente tem aqui. Quando eu for negociar aquela opção, vai ter o prêmio dela. E esse prêmio ele vai variar
conforme o preço da ação. Então, uma opção de compra, quando ocorre o deslocamento da ação, o aumento do preço da ação, a ação sobe, o que vai ocorrer com o prêmio? O prêmio também vai subir, ok? Então, uma call é isso. Quando o preço sobe, o prêmio também sobe. Guarda esse conceito. Outro conceito, quando o preço cai, o preço da ação, o preço do ativo, ok? Ele cai, o prêmio da opção também cai, ok? Vamos seguir. Vamos falar agora de uma opção de venda para entender o seu funcionamento. Como que ocorre a variação do prêmio das opções? Quando temos na opção de venda, na put, o deslocamento da ação para cima, sobe o preço da ação de referência. O que ocorre com o prêmio da opção? É inversamente proporcional. Na medida que sobe o preço, cai o prêmio da opção. Então percebam aqui que na put o deslocamento é contrário. E quando ocorre a queda da ação, o preço da ação cai, o prêmio da opção sobe, ok? Então ocorre aqui de maneira inversamente proporcional. Então vamos pegar um exemplo aqui nessa put para ficar mais fácil. Eu estou aqui com o preço de negociação da ação em R$11, ok? Com o tempo, esse deslocamento ocorre aqui no caso da Itaúsa, né, que é a ação que a gente está usando como referência da nossa opção, ITSA M10, que é uma put com strike em R$10. Então, quando ocorrer o deslocamento do preço, quando cair o preço da ação, vai ocorrer a valorização dessa put. Ok? Por quê? Porque aumenta a chance de exercício. Lembra o que acontece com a put? A put, quando a gente negocia, nós temos o lançador e o titular. O lançador vai pegar o prêmio e o titular vai pagar por esse prêmio e ele pode ou não exercer o direito. E o titular, quando ele paga, o que ocorre? Vai ter lá a chance dele exercer. Então ele pode vender as suas ações em R$11. Caso o mercado caia, ele tem uma proteção e ele pode vender as suas ações num preço determinado. Se estiver abaixo de 10, ele pode vender as suas ações e ficar garantido. Então, o que ocorre? Quando cai o preço da ação, valoriza a sua opção, valoriza o prêmio da sua opção, ok? Por isso, aumenta a chance de exercício. Quando aumenta a chance de exercício, tanto na call quanto na put, ocorre o aumento do prêmio da opção, ok? Agora vamos falar do tempo. O tempo ele é determinante no valor do prêmio. Quanto mais tempo, mais chance de exercício, ok? Então vamos lá, por exemplo, a Ambev K16, se está sendo negociada a R$15 a Ambev, a gente vai olhar para o strike dela, R$16. A gente tem R$1 aqui de diferença. Quanto maior o tempo para o exercício, maior a chance dela chegar nesses R$16. É mais ou menos essa lógica. Então, se a gente tem 2 meses para o vencimento dessa opção, ela tem maior chance de chegar nesse valor. Agora, se ela tem 2 dias, por exemplo, é menor a chance. Então, quando tem menos chance, é menor o prêmio, ok? E muitas opções, quando chegam no vencimento e não dá o strike, não está lá acima do valor de strike, ou abaixo dele, o que ocorre? Vai ocorrer que essa opção vai virar pó. E aqui está o risco da opção. Aquele cara que compra a opção sem fundamento. Ele compra a opção a seco, por exemplo. Pode chegar no final lá e virar pó o prêmio da opção. E outro fator que determina aqui a questão das opções é a volatilidade do ativo de referência. Então nós temos que olhar para o ativo. Quanto mais volatilidade tem o ativo, maior chance de entrar, de dar o preço de exercício da opção, de realizar essa opção, ok? Então o que acontece? Quanto maior a chance, maior o prêmio. Então, muitas vezes, nas mesmas condições, se eu pegar aqui as ações da Ambev, que tem uma menor volatilidade, e as ações da B3, por exemplo, B3SA3, quando eu comparar as duas ações, as ações da B3 têm uma maior volatilidade, ela tem maior variação no mercado. Por isso, as suas opções, nas mesmas condições, vai ter um prêmio maior, ok? Então a volatilidade, quanto maior a volatilidade, maior o prêmio. Por quê? Porque a maior é a chance de exercício. Guardem esse conceito, ok? E agora vamos falar do conceito
dentro do dinheiro e fora do dinheiro, ok? Então nós temos o conceito on the money e out the money, que é dentro e fora do dinheiro. Vamos para o exemplo para entender, fica mais fácil. A BVK 16. Se a ação está sendo negociada a R$15 e o strike é 16, então ainda falta R$1 para chegar no strike. Se é uma opção de compra, uma call, ela está fora do dinheiro, out the money. Então ela está fora. O prêmio dessa opção geralmente vai ser só o valor extrínseco da opção, vai ser o valor que não está no preço, ok? Então a gente sempre, quando fazer venda coberta, vai buscar fazer com fora do dinheiro. Vamos olhar para uma put, pegar como exemplo aqui uma put da Itaúsa, ITSA M10 como referência, ok? O strike está em R$10 e ela está sendo negociada a R$11, ok? E quando que vai dar o exercício aqui para o lançador e o titular? Quando que o titular vai querer exercer? Quando essa ação ela estiver abaixo de R$10. Então se ela está a R$11 e o strike aqui embaixo, ela está fora do dinheiro, ela está out the money, então está fora do dinheiro. Então quando eu for negociar as calls e também as puts, eu vou buscar sempre estar fora do dinheiro. Por quê? Eu nunca vou estar pagando ou negociando um valor dentro do dinheiro, um valor da ação em si, ok? Então guardem esse princípio que é muito importante. Agora vamos falar de estratégia em si. Quais são as estratégias que nós temos para usar aqui da rentabilização de carteira? Nós podemos ter a venda coberta de calls, ok? E como ocorre a venda coberta de call? Na verdade, eu tenho que estar coberto. Para fazer venda coberta, eu tenho que ter as ações. Então, se eu vou fazer venda coberta com as ações da Ambev, por exemplo, eu quero vender 1000 opções, lançar 1000 opções e pegar o prêmio para mim. Eu tenho que ter 1000 ações da Ambev na minha custódia. Olha que interessante. Então, eu tenho que ter para quê? Para ter a proteção dessa carteira. Aí eu faço a venda coberta e eu tenho a proteção. E aqui vai um detalhe muito importante, alertar o risco. Nunca faça venda descoberto. Sempre tem as ações como garantia, ok? Então, para fazer venda coberta de 1000 opções, por exemplo, de Ambev, eu tenho que ter 1000 ações como garantia, ok? Na venda coberta de call. Então, aqui o que acontece? Então eu vou lá no mercado, vendo as 1000 opções, pego o prêmio, o valor do prêmio. Vamos imaginar aqui como exemplo que está 20 centavos o prêmio da opção da Ambev, a BVK 16, que eu estou usando como exemplo aqui no vídeo. Se está 20 centavos, vendendo a R$1000, eu pego R$200. Quando eu faço a venda coberta, o lançador, a gente vai lançar, vai vender, esse dinheiro já cai na conta. Então esse dinheiro já é do lançador, ele passa a ter uma obrigação. Qual que é a obrigação? Caso o strike passe de R$16, ele é obrigado a vender as suas ações, ok? E nós temos dois resultados possíveis na venda coberta de opções. Nós podemos chegar no vencimento e pode ser que a ação ela esteja abaixo do valor do strike. E se nosso strike aqui de referência, a BVK 16, é o valor de R$16, se está abaixo, o que ocorre? O prêmio dessa opção ele vira pó, vira zero. Mas o que acontece? Você já colocou no bolso R$200, então já é seu. Lá no abaixo de R$16, o titular não vai querer exercer. Não é interessante comprar para ele ações da Ambev a R$16 se no mercado ela está valendo menos de 16, conforme o caso aqui. Então, o que você vai pegar como rentabilidade na venda coberta? Você vai pegar o prêmio da opção. No caso aqui, se eu for fazer um cálculo comparando o valor investido das 1000 ações lá da Ambev, comparado ao que a gente está pegando os R$200, a gente vai estar rentabilizando esse valor em 1,3% ao mês. 1,3% nessa operação. E agora, se acontecer do ativo da Ambev estar valendo no vencimento acima de R$16, acontece o seguinte, acontece que o titular ele vai querer exercer
esse ativo? Ele vai querer comprar 16, porque se no mercado está valendo acima de 16, vamos imaginar que está R$17, o que ocorre com essa opção? Ocorre que é muito vantajoso para o titular, ele compra a 16, depois vai no mercado e vende a 17, ele tem esse lucro de R$1, ok? Então, qual é a sua obrigação como lançador? Nós estamos na estratégia aqui de lançador, vendendo as opções. Você colocou R$200 no bolso, foi aquele valor do prêmio, ok? Você vai tirar ainda, vamos imaginar que você negociou a sua ação a R$15, ok? Se você tiver, qual é a sua obrigação lá no vencimento estando acima de 16? É vender a R$16, ok? Vendendo a R$16, você vai ter R$1 dessa operação, mais os 200, que é o valor do prêmio, que daria aproximadamente aqui 8% de rentabilidade. Mas a ideia aqui de fazer a venda coberta, a estratégia de venda coberta de call, é não ser exercido. Então, como que eu faço na prática para minha carteira? Eu faço a venda mensal, eu vou lá, pego o ativo, eu olho para aquele ativo, eu vejo ali uma diferença que eu vou fazer uma venda de que eu não seja exercido, então eu busco não ser exercido e eu vejo essa diferença e vendo as opções e pego o prêmio para mim, buscando não ser exercido, para todo mês entrar esse dinheiro na conta e eu comprar mais ações. Então eu faço um reforço do meu aporte mensal utilizando das opções e eu continuo com as minhas ações em carteira. Olha que interessante. Alexandre, e se for exercido? Não tem problema, por isso é o ciclo da renda e a gente vai ter mais um vídeo que eu vou explicar. Quando for exercido, a gente passa a atuar na outra ponta. Olha só esse gráfico que no próximo vídeo vocês vão passar a entender. Nós temos a situação aqui que eu expliquei nesse primeiro vídeo, quando a gente tem as ações na parte de baixo dessa figura. Quando eu tenho as ações, eu vendo call. E aí eu rentabilizo a carteira e compro mais ações. Ok? Se for exercido, ok? Além de rentabilizar, eu vendo, eu passo a ter dinheiro, eu passo a ter caixa. Passando a ter caixa, eu fico com esse dinheiro aqui e eu posso vender puts. Vendendo puts, eu posso continuar rentabilizando a carteira, ok? E se eu for obrigado a comprar as ações, eu volto a ter as ações. Percebam que isso aqui é um ciclo, onde todos os meses eu estou vendendo alguns centavinhos e entrando dinheiro. E é possível comprar mais ações, aumentar a quantidade de ativos e, por consequência, evoluir o patrimônio todos os meses. É claro, temos que ter algumas cautelas e eu vou citar agora. Nunca opere de forma alguma, na venda de calls. Nunca opere descoberto. Sempre tenha os ativos como garantia, ok? É muito arriscado operar a descoberto. E uma outra cautela que nós temos que ter é que as nossas posições em carteira, nós temos várias, nós temos uma carteira completa. Nunca faça em toda a carteira. Por quê? Se o mercado subir muito, vai que você faça venda coberta com calls em toda a carteira. Se o mercado subir com tudo, você vai ser obrigado a vender todas as suas posições e fica lá para trás. Então o mercado vai subir, você vende tudo e fica fora do mercado. E você tem até dificuldade para voltar para o mercado. O que eu faço para eliminar esse risco? Eu faço somente venda coberta com um ou no máximo 2 ativos da carteira. Porque se o mercado subir, eu tenho toda a minha carteira que vai aproveitar a subida. E eu vou rentabilizando em 1 ou 2 ativos. E na verdade eu tenho a preocupação de montar a estratégia para 1 ou 2 ativos somente. Entenderam? Então é possível sim usar da estratégia com opções para rentabilizar a carteira de uma maneira segura. Vocês perceberam aqui que é bem tranquilo de fazer, de uma maneira bem simples e segura. E no próximo vídeo nós vamos ter um encontro aqui, eu vou explicar para vocês como fazer essa estratégia na outra ponta, quando você tem dinheiro e você tem a possibilidade de vender opções, pegar dinheiro e comprar a ação mais barata. Isso mesmo, você vai pegar dinheiro no mercado e o risco que você tem é de comprar uma ação que vai estar valendo menos no próximo mês. Olha que interessante. Então não perca o próximo vídeo, temos um encontro marcado. Eu vejo vocês por lá, não esqueçam aqui de deixar o like, de ajudar a compartilhar esse material muito rico com amigos, com a família. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!